Estão me ouvindo bem? Ótimo. Sim, Adri. Então, gostaria de iniciar fazendo alguns agradecimentos. Foram meses, como eu falei, de trabalho, e sempre houve uma preocupação da gestão do IFAL, né, e em especial, né, do professor Carlos Guedes, de que a gente colocasse o programa de gestão para funcionar dentro da nossa instituição. Desde que a instrução normativa, né, foi publicada, a IN 65, então houve um esforço para que a gente tornasse isso possível, né? Então é importante deixar isso claro, né, que hoje a gente está com um produto, né, final aqui, mas que foi muito trabalho e uma discussão de muito tempo, né, para tornar realmente isso possível, né? Então sempre na busca da desburocratização, da simplificação dos processos e de poder ofertar para nossos servidores e servidoras um trabalho de qualidade de vida, né? Sempre tendo um equilíbrio justamente entre essa questão dos resultados institucionais e do bem-estar dos nossos servidores. Então, o programa de gestão ele vem ao encontro disso. Era uma pauta sempre importante, todos aqui sabem, do reitor Carlos Guedes em relação à flexibilização, né? Então, foi um desafio, né, que a gente enfrentou institucionalmente e temos hoje, né, a flexibilização regulamentada dentro dos parâmetros exigidos pela CGU, e o programa de gestão não é diferente, né? Então, também vem com essa proposição, né, de poder, como eu disse, flexibilizar, né, as ferramentas de trabalho. Quero agradecer aqui a toda a comissão que está aí comigo desde o início desse processo. Então, Fernando Gustavo, Fernanda Isis, Everton, Ana Cristina, né, que tiveram comigo em toda a elaboração do normativo, né, e até esse momento dos encaminhamentos finais para que o programa se tornasse possível. Então, gratidão aí a toda a comissão, né, e o apoio nesse trabalho. A minha equipe, né, da DGP, que teve um papel fundamental nesse processo, e saliento aqui o papel da Lúcia, né, nesse trabalho. Lúcia foi comigo incansável, né, tem sido sempre, né, em todas as ações da DGP, mas esteve diretamente envolvida desde a questão do normativo até a condução junto à DTI do sistema, né, então gratidão, Lúcia, né, por todo o apoio nesse processo. E a equipe da DTI, né, que foi realmente uma grata experiência, né, esse período que a gente teve aí de elaboração e de teste do sistema, e a gente trabalha com uma equipe extremamente qualificada, né, da DTI, que conseguiu absorver todas as questões que a DGP trouxe, né, como necessárias para atender os normativos. Então, a gente conseguiu um alinhamento muito grande, então, simplificando, né, a parte de sistema e atendendo aos fundamentos legais. Então, Cajueiro, Marcos, Fernando, muito obrigada aí por toda a parceria nesse trabalho, e a gente está muito feliz com o que a gente vai apresentar aqui hoje. Então, para não demorar mais, né, vou começar a apresentação, gente, e como vocês sabem, eu deixo de visualizá-los, mas a gente deixa as perguntas, eu peço isso a vocês para o final, que possam advir aí da apresentação. Vocês só me sinalizem quando estiverem visualizando, por favor. Já visualizamos, Adriana. Ótimo, ótimo. Então, gente, o programa de gestão do desempenho, tá? É uma ferramenta de gestão que disciplina o exercício de atividades em que os resultados possam ser efetivamente mensurados, cuja execução possa ser realizada pelos participantes. Ou seja, está em negrito resultados e mensurados, justamente para dar o destaque dos principais pontos dessa ferramenta. A gente
sai de uma lógica de acompanhamento do trabalho do servidor pelo controle de frequência e a gente passa a gestionar essas atividades a partir dos resultados entregues pelos servidores e que esses resultados possam ser efetivamente mensurados. Ou seja, não são todas as atividades que são passíveis de ingressar no programa de gestão do desempenho. Precisa ser uma atividade em que ela tenha um produto, um resultado específico. Então, por exemplo, as atividades de característica basicamente de um atendimento direto ao público, essa atividade ela não é uma atividade do programa de gestão, porque não existe um objeto específico, um resultado específico, tá? Então, essa é uma premissa para que alguém possa ingressar no programa. Então, o que eu estava falando inicialmente, que normalmente as pessoas associam o programa de gestão ao teletrabalho, mas na realidade não é teletrabalho. O teletrabalho, como está posto aqui, é uma das modalidades. Então, a gente pode ter um participante do programa de gestão em que ele desenvolva suas atividades totalmente presencial, mas ele vai fazer uma opção de gestionar as suas tarefas a partir desse sistema. E essas tarefas precisam, como eu falei, serem mensuradas e ter um resultado específico, tá? O que vai acontecer, qual a diferença do presencial no programa de gestão e o presencial normal, né? Porque a pessoa vai estar dispensada, como eu falei para vocês, do controle de frequência. Então, ela vai continuar dando as 8 horas dela diariamente, mas não há um compromisso em relação a um horário de trabalho como é previsto no ponto. Um horário que ela vai ter que cumprir de entrada, saída, intervalo, tá? Então muda a lógica. A lógica não é de controle de horário, de jornada, e sim da entrega dentro da carga horária prevista para o servidor semanalmente. O teletrabalho é uma das modalidades, que é quando as atividades são realizadas fora do IFAL, fora das dependências do órgão, e que ele pode ser parcial ou integral. Quando é que a gente considera que o teletrabalho é parcial? Quando a gente tem um mínimo de 20% da jornada do servidor presencial, que corresponde a um dia, certo? Um dia de trabalho, 8 horas. E integral, quando ele realiza 100% das atividades dele remotamente, fora das dependências do órgão. Então, o parcial é quando eu tenho uma alternância entre o teletrabalho, né, fora das dependências, ressaltando, do IFAL, e presencial, sendo no presencial o mínimo de um dia. Quais as diferenças, então, do programa de gestão do desempenho e as demais formas de trabalho? Esse print é do próprio Ministério da Economia, da página onde fala do programa de gestão. As duas principais diferenças são substituição do controle de frequência e assiduidade pelo controle de entregas e resultados, que eu acabei de falar, e a possibilidade de realização de atividades fora das dependências do órgão, que é o teletrabalho. Como vai funcionar o programa de gestão? O programa de gestão do desempenho, o PGD, ele vai ser operacionalizado pelo sistema informatizado próprio do IFAL. Então, houve uma decisão do IFAL, uma decisão, entendo, extremamente acertada, de desenvolver o seu próprio sistema, porque os sistemas que foram disponibilizados pelo Ministério da Economia, que foi da CGU e da SUSEP, apesar de do normativo dizer que o Ministério da Economia ia disponibilizar um sistema, isso não aconteceu. Existiam já sistemas, né, de instituições que já trabalhavam com esse formato de trabalho e disponibilizaram para que os órgãos pudessem utilizar gratuitamente. Só que a partir da análise da nossa DTI, se viu que esses sistemas eles não atendiam a necessidade do IFAL. E a gente então tomou a decisão de utilizar um próprio e desenvolvê-lo. Nesse meio do caminho, a gente já estava desenvolvendo o nosso sistema, houve o encaminhamento do MEC de que iria subsidiar as instituições
né, digo financeiramente, né, a custear para as instituições que têm SUAP e SIG, desenvolverem módulos específicos para o programa de gestão. Porém, isso foi sinalizado e até o momento isso ainda não aconteceu. Então, por isso que eu digo que foi uma decisão acertada do IFAL, porque isso nem aconteceu ainda e a gente já está com o nosso sistema em pleno funcionamento. Então, tanto no que diz respeito à inserção das vagas que vão ser oportunizadas para o programa de gestão, a adesão por parte do servidor, o acompanhamento e avaliação da chefia, todo o processo ele acontece dentro do sistema. Esse é um diferencial também do nosso sistema, porque o nosso propósito, como eu falei lá no iniciozinho, é a desburocratização e a otimização dos processos. Então, a gente não vai ter, por exemplo, o servidor que abriu um processo no CIPAC solicitando ingressar no programa de gestão, depois fazer uma inscrição num edital, ele não vai ter essas etapas apartadas. Tudo isso vai acontecer de uma maneira simplificada dentro do próprio sistema, tá? Então, o programa ele será regulamentado por meio de portaria, que ela já está para ser emitida pelo reitor, tá? Foi delegada essa competência para o reitor, né, por parte, né, do Ministério para o reitor, e ele, então, que regulamenta o programa de gestão. Quais são as principais definições dessa portaria que vocês vão encontrar? Eu trago aqui as principais questões que geram questionamento, dúvidas, né? Ocupantes de função podem sim participar do programa, tá? Não há nenhuma restrição. A única restrição é no caso que não se aplica, né, necessariamente aqui na reitoria, que a gente tem basicamente, né, os servidores exercem uma atividade administrativa, são técnicos administrativos, né, ou se tem docente ocupante de função, e o entendimento é de que quando a pessoa ocupa uma função, ela passa a ter a função administrativa, tá? Independente da característica do seu cargo. Então, os docentes estão fora do programa de gestão neste primeiro momento, tá? Então, ele é direcionado para os ocupantes de função ou cargos de direção que tenham registro de ponto, né? E os técnicos administrativos. Não há um percentual mínimo e máximo de participantes, seja por setor ou seja por unidade, no caso, dentro da reitoria. Qual vai ser o critério das vagas? O critério será apenas a manutenção do atendimento presencial quando for o caso de flexibilização, porque não é possível alguém estar no programa de gestão e na flexibilização pensando o quê? Qual é a característica da flexibilização? É algo que a instituição possibilita, é no interesse institucional, com o objetivo de aumentar o horário de atendimento ao público, às 12 horas ininterruptas. Esse é o objetivo da flexibilização. Então, se a instituição precisa, né, daquele horário flexibilizado para ampliar a sua jornada, as pessoas precisam estar lá presencialmente. Aí uma pergunta que já veio. Mas se esse atendimento for remoto, não há esse entendimento pela característica da nossa instituição. Nós não trabalhamos com uma instituição que tenha recursos, nem o nosso público, na realidade, que a gente atende a todos os públicos, seja o estudante, seja a comunidade externa, seja um aposentado, seja um servidor ativo. Então, não é o recurso de atendimento online que a gente tem para o nosso público. A gente não vai estar conseguindo atender essa demanda. A gente precisa desse atendimento presencial. E a CGU considera esse atendimento ininterrupto de 12 horas quando a gente está com o setor aberto por 12 horas e um servidor apto para ofertar aquele serviço, tá? Então, uma coisa é a flexibilização e outra coisa é o programa de gestão. E a adequação da atividade a ser desenvolvida ao programa de gestão, ou seja, essa atividade precisa ser mensurável, como eu já falei, atendimento ao público não é uma atividade mensurável, tá? Tem que ter um resultado específico. Então, se considera
que alguém pode ingressar no programa se o escopo das atividades a qual a pessoa vai desenvolver se enquadra nesse perfil, tá? Então, que fique claro, gente. Isso é uma coisa, por isso que está em negrito, muito importante. Se, digamos que a gente tem um setor que ele é flexibilizado, porque entende-se que precisa dessa ampliação desse atendimento de 12 horas, não faz sentido. Não, agora eu quero ir para o programa de gestão. Não é uma decisão do servidor nesse aspecto, né? A gente precisa entender que a gente está atendendo a uma necessidade do IFAL. Então, esse cuidado é importante, essa análise é importante que a gente faça, tá? O processo seletivo, ele é simplificado. Não vai ser realizado um edital, mas o formato do nosso processo seletivo é como se fosse um edital. Todos os critérios dessa seleção vão estar postos no sistema, tá? Então, vai estar disposto para visualização de todos os servidores, em que vão estar os critérios seletivos, as vagas, tudo lá. E o servidor vai dar um termo de consentimento e responsabilidade sobre essa participação, tá? Que é um dos critérios também do normativo. O IFAL fez a opção, inclusive alinhado com o Ministério da Economia, eles entenderam que era uma decisão acertada da gente não realizar edital. E uma fala muito importante que eles fizeram foi a seguinte: vocês têm que simplificar a adesão e não burocratizar. Então, sempre foi esse o nosso propósito. Então, a gente quer possibilitar a ampla adesão dos servidores sempre que a atividade permitir, que atender os critérios que já explicitei para vocês. Apenas será realizada a seleção quando o número de interessados for maior do que a disponibilidade de vagas. Então, vamos pensar na situação de um setor especificamente, que tem 4 servidores. E esse setor, ele tem uma característica, ele já tem a portaria para 2 servidores lá de flexibilização. Tá? Já tem 2 servidores que são flexibilizados pela característica da unidade organizacional. Me perguntaram já, os outros 2 podem participar do programa de gestão? Quem vai definir isso é a chefia, como eu falei, pela característica das atividades e qual a modalidade. Porque, por exemplo, eu posso ter em um setor uma modalidade para todos os servidores de teletrabalho parcial. Temos uma situação como essa, uma possível situação que ainda não iniciou, mas que a gente já discutiu internamente dentro da DGP, que eu não posso ter os meus setores fechados, tá? Eu não tenho a flexibilização, mas eu preciso disponibilizar o atendimento ao público. Então, se eu tenho 5 servidores em uma unidade organizacional, em um setor, eu posso ter o teletrabalho parcial, em que cada um trabalhe um dia presencial, que é o mínimo exigido para o teletrabalho parcial, e os outros 4 dias da semana trabalhar remotamente. Sempre vai ter uma pessoa atendendo naquele dia, eu nem fecho o setor e tenho uma flexibilidade maior na jornada. Então, estou dando um exemplo, mas tudo vai depender da característica do local. Então, o que eu conversei muito com a minha equipe e compartilho com vocês? Entendo que o programa de gestão, ele dá uma flexibilidade da gestão do nosso trabalho muito grande. Né? Traz a responsabilidade para o servidor das suas entregas, da chefia de acompanhamento, mas entendo que a pessoa tem a possibilidade, se a característica da sua atividade permitir, de trabalhar, por exemplo, um dia presencial e trabalhar 4 dias remotos, ou em algumas situações que pode acontecer 100% remoto, é uma grande vantagem. Né? E até em comparado em algumas situações da flexibilização, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa análise. A participação, ela é voluntária. Então, o servidor que decide se ele quer ou não participar. Porém, a vaga quem define é a chefia. Então, pode ser, vamos pensar hipoteticamente, tá? Que tem um setor que
todos os servidores querem o programa de gestão, mas não existe uma vaga disponibilizada. É muito difícil acontecer isso, mas estou só fazendo um exemplo bem grosseiro para vocês entenderem. Não é porque os servidores têm esse desejo de participar que necessariamente eles vão participar. Depende das vagas e do quantitativo de vagas que foram ofertadas para aquele setor. Então, é voluntária, como eu já falei, e a definição é de acordo com a necessidade e o interesse institucional. Como vai funcionar o processo seletivo? As vagas são cadastradas no sistema e todos vocês vão conseguir visualizar essas oportunidades dentro do cronograma que é estabelecido para o processo. Então, vai ter a etapa de cadastramento, que é quando as chefias lançam as vagas. A partir desse momento, vai ter a etapa de publicização dessas vagas para todos os servidores. Depois, um prazo para que esses servidores manifestem o seu interesse. E a chefia vai fazer a homologação dessas inscrições. Como que essa homologação acontece? Se eu tenho uma vaga e um servidor interessado, a chefia homologa, não tem uma seleção. Se eu tenho uma vaga, tenho só um interessado, está tudo certo. Se eu tenho mais interessados do que vaga, tem que ser feito um critério de desempate, que vai estar lá estabelecido na portaria. E que isso é baseado no que rege a própria instrução normativa do governo. Então, o que eu tenho que priorizar? Digamos que eu tenho 2 mulheres, né? Participantes lá, inscritas para uma vaga. Uma delas é gestante. A gestante, ela vai ter prioridade. Tá? Então, a chefia, ela utiliza critérios objetivos, não são critérios subjetivos. E tem uma ordem de classificação de quais os aspectos que são mais importantes no desempate. Né? Questões de deficiência, de avaliação de desempenho e tudo mais, mas tudo isso vocês vão ter acesso, né, na portaria, no normativo e também na divulgação do processo seletivo. Feita a homologação dessas inscrições, parte já para o início das atividades, que nesse primeiro momento, a opção que a gente fez foi de realizar um período de 6 meses, tá? Pode continuar depois? As pessoas perguntam, pode, mas por que 6 meses, né, desse prazo? Porque a gente vai estar fazendo agora o que seria um piloto. A gente fez uma parte de teste do sistema, mas a gente precisa desses 6 meses enviar uma avaliação do programa para o Ministério da Economia, é uma das exigências da IN 65. Então, por isso, a gente está estabelecendo um prazo único para todos os participantes nesse momento, porque isso vai nos dar mais fundamento do que eu estabelecer um plano de 2, um plano de 3, um plano de 5, tá? Então, é por isso que a gente está fazendo, então, fechado de 6 meses nesse primeiro momento. O acompanhamento do desempenho será por meio de plano de atividades, o qual será validado e avaliado pela chefia imediata. Então, o servidor cadastra as atividades dentro do modelo que já vou explicar, e a chefia que homologa esse plano, valida esse plano se está de acordo com a necessidade da unidade. Tá? A partir do momento que a chefia homologa, é quando esse plano vai estar apto para execução. Então, esse cadastramento das atividades, ele é feito com base em atividades que foram definidas em um GT do Fórum de Gestão de Pessoas da Rede Federal, que esse grupo se juntou exclusivamente para analisar quais eram as características das atividades dos institutos, separados por grupos como administrativo, gestão de pessoas, grupos gerais, tá? E definido dentro dos critérios da IN 65, que é em grau de complexidade, que é importante de ter, necessário, o grau de complexidade daquela atividade e a carga horária estimada para a realização daquela atividade. Então, não é o servidor que vai digitar uma atividade para ele e definir quanto tempo que ele vai demorar para a conclusão. Isso já está pré-definido e essa tabela de atividades que está dentro do sistema é anexa à portaria que vai ser publicada
tá? Que é uma exigência também da IN 65, tá? Qualquer alteração nessa tabela de atividades tem que alterar o anexo da portaria. Então, vocês basicamente vão fazer uma escolha lá para a construção do plano, inserindo essas informações, a atividade, certinho a carga horária, e automaticamente o sistema vai fazendo uma composição da carga horária do plano de vocês. Todo plano tem um mínimo de 40 horas semanais, tá? Porque a gente precisa ter uma avaliação e um fechamento da semana. Não tem como fazer um plano de atividades com menos de 40 horas. Esse plano ele é homologado pela chefia, como eu falei. A chefia pode inserir atividades também para o servidor, tá? Quem pode cadastrar é a chefia e servidor, mas a homologação e a validação desse plano é somente pela chefia. Após a realização, né, dessas atividades, é preciso que seja feito um relatório da entrega dos resultados realizados, tá? O sistema está apto para receber um PDF, que pode ser um PDF de uma planilha, pode ser um PDF de um documento de texto. O importante é que esse documento dê subsídio para a chefia de que houve o atendimento àquela atividade prevista e, como eu falei, com resultados mensuráveis. Então, a avaliação da chefia é por meio de nota, tá? A nota de 0 a 10, também exigência da IN 65. E essas atividades vão compor uma média de uma nota para esse servidor. E se ele tiver uma avaliação menor nesse plano do que 5, ele é automaticamente desligado do programa. Então, ele precisa ter uma nota maior do que 5 para ser considerado que ele está atendendo às expectativas do programa, dos resultados para ele. Então, quais são os próximos passos da gente? A publicação da portaria, que está na iminência de ser publicada, o cadastro das vagas por parte da gestão. Então, a gente está dando um prazo para as chefias, tá? A gente mandou hoje um memorando para todos os diretores, tá, de campus e para as pró-reitorias, para que elas possam fazer o cadastramento das vagas dentro de um formulário com os campos exigidos dentro do sistema. Isso vai ser feito até o dia 24, certo? Agora, semana que vem. Depois disso, a DTI vai importar as vagas para o sistema e a gente já vai abrir o sistema para ambientação de todos vocês e das chefias também, para que vocês já possam visualizar as vagas, entendendo como o sistema funciona. Porém, a vigência específica do sistema e do processo seletivo vai ser a partir do dia 1º de abril, tá? Por que 1º de abril? Existe a regra do decreto que regulamenta, né, as publicações dos normativos institucionais, que diz o quê? A gente precisa publicar um normativo com 7 dias de antecedência e sempre com a vigência do 1º dia útil do mês subsequente. Então, no nosso caso, a gente precisa, né, que a vigência, por mais que a gente publique a portaria agora, a vigência só pode ocorrer a partir de 1º de abril. Então, a gente vai ter esse tempo aí de ambientação. Então, qual é o cronograma que vai ser executado a partir de então? A divulgação das vagas do dia 1º ao dia 5 de abril. As inscrições deverão acontecer nos dias 6 e 7. A homologação das inscrições por parte da chefia no dia 8 de abril, que é uma sexta-feira, e o início oficial do PGD no dia 11 de abril, certo? Então, esse é o cronograma de execução previsto. Em reunião agora, tem o microfone aberto, né? É do Cajueiro. Desculpa. Em reunião agora do Colégio de Dirigentes, né, surgiu uma demanda e a gente saiu com encaminhamento de que a gente abrisse, né, esse processo seletivo agora para atender a demanda mais imediata. Vocês estão me ouvindo, gente? Que eu acho que eu estou com a minha conexão um pouco fraca
e vocês Sim, sumiram. tá, Mariana. estamos Tá ouvindo. ótimo. Tá ótimo. Qualquer coisa vocês me sinalizam. Esse primeiro processo seletivo com esse cronograma que eu apresentei, e depois de 30 dias a gente vai abrir um novo processo seletivo para adesão daqueles outros campi que ainda estão se organizando em relação a cadastramento das oportunidades, tá? Então, esse é o planejamento, né, da gente, e que a gente está muito feliz de poder estar compartilhando com vocês, né, o início do programa de gestão no IFAL, tá? Agora eu passo para o Fernando, né, para poder conduzir a apresentação da parte do sistema propriamente, para que vocês possam entender um pouco do funcionamento que eu falei agora, e a gente abre para perguntas. Então, boa tarde, pessoal, a todos e todas. Estamos aglomerando aqui em 73 pessoas, né, sem máscara. Pessoal, esse sistema, a gente recebeu uma demanda um desafio, na verdade, né, do nosso reitor, o professor Carlos Guedes, para implantar aqui no IFAL. Na verdade, a demanda existia, mas a gente não tinha definido ainda qual seria a ferramenta, né? Eu acho que a Adriana já comentou aí que tinha algumas opções de outros órgãos e a gente acabou decidindo que o ideal seria que a gente fizesse o nosso próprio sistema, né? Como a gente tinha experiências no passado como desenvolvimento do sistema de seleção de ingressos aqui no IFAL. Então eu conversei com a equipe, né, com o Cajueiro que está aqui, o Marcos, né, e eles toparam o desafio, né. O tempo não era um tempo largo, né, para a gente poder produzir alguma coisa, mas foi feito, né. A gente está testando esse sistema dentro da reitoria com alguns setores desde o ano passado, e agora a gente vai para a fase de colocar o sistema em produção mesmo, né, com o piloto do programa de gestão rodando aí durante 6 meses. E aí eu já agradeço e parabenizo a toda a minha equipe, né, em nome do Cajueiro que está aqui presente, e a parceria com a DGP, né, que sem essa comunicação eficiente, né, da Lúcia, encabeçando aí a DGP, e a comissão também que existiu, não seria possível, tá? Então, rapidamente eu passo a palavra para o Cajueiro, para que ele faça uma apresentação rápida aí do sistema. O sistema é um sistema simples, né, e bem eficiente, então vocês vão poder analisar, ok? Cajueiro, é contigo. Vamos lá. Boa tarde, pessoal, quase boa noite já, né? Vou abrir aqui a apresentação da minha tela. Só um minutinho, por favor. Vocês estão conseguindo ver aí? Perfeito. Sim, Cajueiro. Beleza, só um minutinho. Pronto. Essa aqui é a tela inicial de login que vocês vão acessar. Vocês acessam com o usuário do CIPAC, usuário de SIG, né? E eu vou demonstrar aqui para vocês, começando primeiro com um usuário geral, que vai ser um usuário da DGP. Esse usuário da DGP ele vai ter acesso a algumas opções a mais, inclusive na questão de criação de processo seletivo e tudo mais. Então, vou entrar com ele aqui. Isso aqui tudo é apenas um ambiente de teste, né? São usuários de teste, não levem isso aqui em consideração, tá? Vamos lá. Aqui vai ser a dashboard que vocês vão ter acesso. Então, aqui vão ficar alguns gráficos para vocês, gráficos do andamento dos trabalhos, das atividades e tudo mais. Eu vou vir aqui do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo fica o menu. Esse sistema está todo responsivo, tá? Então, se vocês acessarem por celular, por tablet, ele se adapta ao dispositivo, à tela. Então, acaba com aquela questão do site ficar cortando, dependendo de onde você está acessando, isso não existe mais. Eu vou aqui do lado esquerdo, tem uma questão das seleções. Vou criar aqui uma seleção, meramente teste.
atribuir um nome a ela. Isso aqui vocês não vão ter acesso, é só a DGP. Né? Instalação. A instalação já entra como ativa. Aqui a gente pode adicionar uma descrição. E aqui viria o termo de ciência e responsabilidade. Eu vou colocar o início da inscrição, o início da homologação e o início dos trabalhos, efetivamente, todos começando de hoje, porque isso aqui é só uma questão, como eu já falei, de teste. Então, para poder eu conseguir andar todo o fluxo até o final, eu vou colocar essas datas todas começando hoje até o final do mês. Mas, claro, que quando o sistema estiver em vigência, essas datas elas vão ter, como a Adriana já falou aí na apresentação, elas vão ter datas de início e fim diferentes. Né? Então, vou colocar aqui todas começando de hoje, encerrando no dia 31. O sistema, embora ele muito complexo na parte de código, ele ficou muito simples para vocês usarem, tá? Então, ainda que surjam e vão surgir muitas dúvidas, vocês podem falar para a gente, mas a gente está aqui realmente para dirimir todas essas questões. Esse usuário aqui não tem privilégio para criar uma seleção. Eu vou encerrar essa transmissão aqui e vou atribuir um perfil melhor para esse usuário, tá? Eu volto já com vocês. Então, pessoal, vamos aguardar um pouco, é porque o Cajueiro ele estava aqui na reitoria conosco e teve que sair para fazer uma atividade particular, mas ele já está em casa, então de casa ele precisa criar um novo usuário. Rapidinho ele está criando, dando perfil a ele, essa permissão. Boa tarde. Aproveitando o intervalo, aqui é Carlos, da Aposentadoria e Pensão. É uma pergunta rápida, assim, não sei se seria respondida. Fernando e colegas, tudo bem, né? É sobre, assim, foi falado aí que nesse sistema vai ter uma gestão, né, do nosso trabalho, né? Os relatórios, né? Seria possível ter um tipo de link com o CIPAC, no caso, os relatórios de atividade com o processo, ou seria uma coisa totalmente impossível de fazer, assim? Não entendo muito dessa questão, né? Uhum. Não é nenhuma questão de integração, de poder ou não, né, fazer a integração com o CIPAC, mas sim porque esse relatório ele tem que ser objetivo em relação à entrega, e um processo ele não é uma entrega necessariamente, não vai o gestor ele não vai pegar todo um processo para analisar, ele vai chegar na questão finalística, o que o servidor vai ter que apresentar, né? Então, a ideia é que o servidor possa construir de maneira objetiva, né, quais foram as entregas realizadas. Então, é só por isso, não é para ter todas as informações do CIPAC, né? É um relatório, como eu disse, pode ser tanto uma planilha, como pode ser um documento de texto que vai ser elaborado pelo próprio servidor, gerado um PDF que é anexado no sistema. Entendi. Ok. Obrigado, Adriana. Carlos, quando você falou, eu pensei que você ia tocar um violão para a gente enquanto a gente esperava o Cajueiro vir com o usuário, né? Eu acho que o Frigoleto Boa, tem boa. uma pergunta também, já que o Frigoleto está com a mão levantada, acho que é ele, né? Não. Fala aí, Frigoleto. Acho que foi sem querer, Fernando. Eu não sei porque essa mão tá apertada, não. Eu não, sem querer. Foi a do cachorro, a mão do cachorro. A Lúcia fica só rindo. Gente, uma questão importante, só também aproveitando aí enquanto o Cajueiro está entrando.
A gente vai ter também um DGP mais perto de você, no dia 6 de abril, justamente para poder trabalhar mais, né, a divulgação, a informação em relação ao programa de gestão, tá? Então, é importante vocês aí já saberem, então todos e todas convidadas. Fala, Cajueira. Bom, vamos lá agora, né? Já está aqui esse processo seletivo, deixa eu ver só se eu já consigo adicionar um novo, só para a gente fazer o fluxo, tá? Envie o termo. Início hoje e fim no final do mês. Pronto, está salvo aqui um novo processo seletivo. Aqui, salvei só um novo, só para mostrar para vocês que está tudo ok, tá? Aqui a gente gerencia as vagas, então vou cadastrar aqui uma nova vaga para CDSI, que é o setor da gente lá na DTI. Então, vou cadastrar aqui uma vaga. Isso aqui, para vocês não vai chegar, né? A Adriana está passando um formulário, não sei se ela já mencionou isso aí com vocês. Ela está passando um formulário para serem cadastradas essas vagas. Vou cadastrar aqui uma vaga de teste, vaga teste 01. Esse início e fim é o início das atividades dos planos de trabalho, efetivamente, né? Então, quando vocês forem se cadastrar, se inscrever em uma vaga, essa vaga vai ter a modalidade dela, se é presencial, se é semi... Acho que a terminologia não é essa, né, Adriana? Não é semipresencial, né? Vou cadastrar ela aqui. Isso, a gente Trabalho trabalha... remoto, né? Trabalho remoto, né? Não, teletrabalho né, integral, parcial ou presencial. Essa que está sendo alterada aí, né? Isso. Eu vou colocar ela aqui. Isso, está sendo alterado. Vou colocar ela aqui na. É porque essa ferramenta, CDSI. desculpa, esse ambiente é um ambiente de teste ainda, né? No Sim, que está em produção aqui. Já está corrigido já. Isso. Pronto, aqui a vaga já foi cadastrada na CDSI. Agora eu vou sair desse usuário. E vou entrar com um usuário de servidor lá. Servidor do setor, né? Então, aqui do lado, as opções que vão ser opções comuns, né, que a maioria dos servidores vão enxergar, que são essas aqui. Minhas inscrições não tem nada. E aqui já aparece a vaga para ele se inscrever no processo seletivo. Aqui do lado tem inscreva-se, ele clica, consegue listar tudo que está previsto na vaga, né, o termo de ciência, responsabilidade, vai ter um termo aqui para vocês lerem, tudo certinho. Se concordarem, aceita o termo e se inscrevem na vaga. Então, esse servidor aqui já está inscrito na vaga. Eu vou sair daqui com ele, tá? Vou entrar com outro servidor, também do mesmo setor. Vou repetir só o procedimento aqui, é como se fosse já um outro servidor se inscrevendo na mesma vaga, e aí teremos 2 servidores na mesma vaga. Está inscrito também. Vou sair, entrar agora com o chefe do setor. Aqui o chefe ele já consegue ver outras opções, inscrições do setor e planos do setor. Esse plano do setor é justamente os planos que os servidores vão criar. Então, vamos lá, inscrições do setor para homologar a inscrição. Aparecem aqui as 2 opções, né, essa é a visão do chefe da vaga. E aí ele vai escolher quem que vai ser o servidor que vai ter a inscrição homologada e o que vai ter a inscrição negada com base em critérios que ele vai ter que seguir, né? Então, vou homologar desse daqui e vou negar desse daqui. Para negar a vaga, é preciso enviar uma justificativa, né? Então, a justificativa, como a Adriana falou, ela tem que seguir os critérios. Então, com base no inciso... Negada essa homologação e essa de baixo está
homologada. Vou sair aqui agora. E vou entrar com o servidor. Teve a inscrição homologada. Minhas inscrições homologadas sim, e agora ele já consegue criar um plano. Percebam que isso aí tudo vai ter que seguir aqueles prazos, né? Os prazos que estão previstos lá no começo da seleção. Agora a gente está conseguindo fazer tudo no mesmo dia porque foi liberado lá no começo. Isso é uma questão de teste. Então vamos lá. Meus planos. Vou criar aqui um plano de trabalho. Seria aqui uma observação qualquer. E aqui ele escolhe a inscrição que foi homologada pelo chefe. Perceba que aqui já vem o prazo, está previsto lá na vaga, prazo de trabalho. E aqui no calendáriozinho, ele só tem permitido os dias que estavam previstos aqui em cima, né, na inscrição. Então, vou escolher aqui dia 17 e vou aqui adicionar uma atividade. Como esse plano está vinculado lá ao meu setor, vou escolher só atribuições pertinentes ao que a gente faz lá. Software. E aqui eu escolho a carga horária e eu estou estimando que eu vou precisar para desempenhar essas atribuições. Então, até 40 horas, o que daria já uma semana. É o que a gente faz todos os dias. A atividade não é presencial, porque a vaga estava prevista só para ser teletrabalho. Então, ele nem permite que você coloque aqui uma atividade que não seja remota, né? E aqui, nesse botãozinho aqui, a gente pode conseguir visualizar até quando que essa vaga está indo. Aqui ele está dando o dia 23/3. Se eu clicar aqui nesse botão, ele consegue puxar para mim todos os dias discriminados. Então, que é dia útil, que é fim de semana, que é sábado ou domingo, que é feriado, quando é que vai estar de férias ou não. E aí o sistema já vai pulando essas datas até chegar numa data de conclusão do plano, de acordo com o total de horas que você escolheu aqui nessas atividades. Se quiser adicionar outra, também consegue adicionar outra. Cajueiro, deixa eu só fazer uma ressalva, né, complementar aí no que tu está trazendo. Vejam que quando o Cajueiro escolheu, né, uma atividade, apareceu uma opção de carga horária. Isso. Tá? Mas não é sempre para todas as atividades, por exemplo, que vai ter uma possibilidade de 40 horas para aquela tarefa. Tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, que é a complexidade de cada uma dessas tarefas, que foi estabelecida por essa planilha, né, que o GT construiu, tá? Então, isso já é pré-definido, houve todo um estudo para isso. Então, se ele colocar, por exemplo, atividade de acompanhamento de e-mail, vocês vão ver que ela não passa de 4 horas. Isso. Né? Então, cada atividade tem um nível de complexidade e uma carga horária que vai fazendo essa composição. E o outro ponto importante que ele trouxe, né, que o sistema, como ele está associado ao SIG, então ele consegue reconhecer as questões de feriado, se o servidor está em férias, e vai pulando, né, esses dias para não fazer um plano com uma data finalística que não corresponda à realidade. Tá? Então, isso é bem importante também de ressaltar. Pronto, vou salvar aqui com essas duas atividades, uma de 40 e uma de 4 horas. O plano já está salvo. E aí agora a gente consegue entrar nele, ainda com o perfil do servidor, e solicita a homologação da chefia. Então, uma vez que a gente já concluiu a edição do plano, a criação dele, a gente solicita que ele seja homologado. Tá? Vou sair aqui desse perfil e vou entrar de novo com o perfil do chefe, homologar esse plano. Aqui, planos de setor, como aqui é ambiente de teste, ele está puxando também vários planos que a gente fez de teste já, mas vamos trabalhar em cima desse daqui, desse primeiro. Vem aqui no cantinho, visualizar atividades, e aqui o botão já para homologar, o chefe vai avaliar se o plano está ok ou não, e aqui embaixo, se o chefe quiser colocar até um comentário, ele consegue. Ô, Cajueira, não sei se todo mundo consegue ver, porque, claro, fica menor, mas uma questão que eu acho que é principalmente para quem tem chefia,
Acho que é legal de visualizar aquelas questões das corzinhas que identificam qual é o status de cada uma das atividades, né, do plano. Na tela anterior, né, se está homologado, Sim. se já foi enviado para avaliação, só para o povo enxergar. Isso, aí. Pronto. Porque tem, Aqui, aí dá para ver, explicar isso aí. Se ele pausar o mouse aqui em cima, ele consegue visualizar que todos esses planos que estão aqui, ó, a corzinha azul, ela é a homologação solicitada, tá a legenda aqui embaixo. Solicitou uma homologação, mas ainda está pendente. Se tiver nessa cor de verde, ele está homologado, que é esse daqui. Se tiver nesse vermelhinho, a avaliação já foi solicitada. E esse verde mais escuro é que já foi concluído, já tá ok. Inclusive, ele só pode concluir se todas as atividades já tiverem sido concluídas, né? Então, vamos só continuar aqui o fluxo, vindo aqui nesse, solicita a homologação. Aliás, efetua, né, a homologação do plano, que tinha sido solicitado. E, a partir desse momento, o plano já está homologado. O servidor já consegue trabalhar no plano, concluir as atividades e tudo mais. Vou sair aqui desse perfil, vou entrar de novo com o perfil do servidor. E aqui do lado, meus planos, que é o plano que eu tenho criado já aparece para ele homologado, e ele pode gerenciar as atividades. Aqui ele pode puxar para cá, a atividade, quando ela já estiver concluída, então, supondo que ele já concluiu essa atividade, ele puxa ela para cá, escolhe um arquivo, vou olhar aqui qualquer de PDF, deixa eu ver se eu acho aqui algum arquivo de PDF. Esse teste aqui. Concluir a atividade. Vamos esperar aqui que o arquivo seja enviado lá para o servidor, está sendo enviado, está sendo processado lá pelo servidor. E uma vez que ele seja enviado na totalidade, ele vai aparecer aqui o íconezinho de PDF, está aqui, já apareceu. Atividade concluída hoje, né? Aparece aqui já para a gente o plano concluído, 91%. Vou adicionar aqui outro PDF, inclusive o mesmo, só para encerrar o fluxo. O sistema faz a validação, se o arquivo é PDF mesmo ou não, processa ele, salva lá no servidor. Está aqui os dois concluídos, tá? Se clicar aqui nesse PDF, ele vai abrir, vai visualizar qual é o arquivo. Clicar aqui, ele vai baixar lá do servidor. Vamos aguardar que seja baixado, é um arquivo até grande, eu fiz esse teste. Acredito que até alguma apresentação aí da própria reitoria. Aí, consulta pública, seu retorno gradual e tal. Pronto, o plano está concluído, certo? Aí agora vamos solicitar que o chefe efetue a avaliação. Então, solicita aqui a avaliação, foi enviada uma solicitação para o chefe, já mudou aqui o status para avaliação solicitada. Vamos sair. Vamos aqui com o perfil de chefe. Vamos lá de novo nos planos de setor. Todos os planos aqui, inclusive planos antigos, nós vamos trabalhar novamente nesse primeiro aqui. Então, visualizar a atividade, está aqui já pronto para avaliar. Então, o chefe vai abrir aqui os PDFs, verificar se está tudo ok com o que estava previsto na entrega, e aí, se estando tudo ok, ele pode passar a avaliar. Conceder aqui 10 estrelinhas. Vamos lá. Pronto, o plano está avaliado, o fluxo está concluído. Uma vez que o plano foi avaliado pelo chefe, já foi atribuída a nota, o servidor já tem disponível o relatório aqui, já pode baixar esse relatório. Então, se eu clicar aqui, o sistema vai processar, vai abrir o relatório dele. Está aí o relatório do que foi concluído, as notas que foram atribuídas para cada atividade e uma nota geral, que é a média de todas as notas do plano, né? Esse formato de relatório a gente ainda está trabalhando nele, para ver se vai ficar desse jeito mesmo ou não, mas a princípio a gente conseguiu chegar nesse formato. E o fluxo, basicamente, pessoal, é esse, está concluído, teve aquele pequeno incidente no começo, peço desculpas aí, mas o fluxo é esse. Fico aqui disponível para tirar qualquer dúvida de vocês em relação ao sistema e devolvo a palavra aí para a Adriana. Muito obrigado.
Obrigada, Cajueiro, pela explicação, pela didática, né? Acho que deu para o pessoal conseguir ter uma visão macro, claro que mexendo, né? Outra história, né? Quando está na prática mesmo, mas acho que dá para perceber que é o mais importante. Até a Diliane colocou que o sistema ele é muito intuitivo, né? Ele é muito objetivo, não tem muita complexidade na execução, que é essa a nossa ideia. Quem cadastra as vagas são as chefias, tá? Então, as chefias vão, que é esse processo que a gente startou hoje, que vai até o dia 24. A gente mandou para todas as pró-reitorias e elas podem descentralizar isso, né? Conversando aí com as suas coordenações também, tá? Vamos ver aqui, o Fred está inscrito. Pode falar, Fred. Posso? Boa tarde a todos, professora Cladilma, professor Zoroastro, Adriana, Fernando. Eu fiquei com uma dúvida em relação após a homologação do plano de trabalho, caso, no meio do processo de execução desse plano, surgir uma atividade emergencial, com prioridade acima daquela outra prioridade relacionada àquele plano que eu estava executando. Como fica esse acompanhamento dentro do sistema e como a chefia vai, digamos, autorizar ou executar, cadastrar essa atividade prioritária dentro desse sistema e como ele vai se comportar para ajustar, inclusive, o período de término da atividade inicialmente homologada, já que eu estou recebendo uma nova atividade mais emergencial, ou seja, com prioridade acima da anterior. Então, como esse sistema vai se comportar, como vai ser executado esse cadastro e como a chefia vai acompanhar, entendeu? Para que a gente possa ter a execução sem anormalidades. Primeiro, obrigada pela pergunta. Eu não tinha abordado ao longo da minha apresentação, né, e posso explicar isso agora. O sistema, ele consegue fazer essa reprogramação, a chefia consegue, é a única, né, que consegue fazer a inserção de uma atividade em um plano já homologado. Então, a chefia faz a inserção, porque pode acontecer, né, surgir uma demanda mais prioritária, e as demais atividades, elas vão ser reprogramadas, tá? Aí o prazo vai ser estendido. Então, isso é possível, sim, de ser feito, e só a chefia faz essa alteração da programação. Também essa mesma pergunta foi feita pelo Daniel, Fred, então é isso. Com certeza há essa possibilidade. Quem não consegue fazer essa alteração é o servidor. Ele não consegue alterar o plano depois de homologado, fazer nenhum tipo de alteração de inserção, de atividade, nada disso, tá? Pode falar, Fred. A reprogramação das demais atividades, ela vai se dar de forma automática ou, no caso, a chefia vai ter que reprogramar cada uma delas? Eu estou falando assim, porque, digamos, uma chefia que tenha 10 servidores subordinadas a ela tem outras atividades, inclusive a parte de gestão. Então, para ela, de repente, ter que cadastrar uma atividade dessa, se o sistema não fizer o ajuste automaticamente em relação ao prazo de conclusão, ela vai ter que fazer cada uma delas. Digamos, eu recebi, não? Ou ele faz automaticamente todas elas? Essa é a minha dúvida. Isso, o cajueiro é a pessoa, né? Mas ao que eu me lembro, né? A gente discutiu sobre isso, o sistema faz a reprogramação, entendeu, Fred? Quando insere a nova ali, ele estende, né? O prazo de todas as demais atividades, não é isso? Quando insere uma atividade no sistema, ele recalcula já para o final. Assim, já recalcula. Então, se você inserir uma nova atividade de 8 horas, ele vai acrescentar mais um dia. Se o próximo dia, do último dia lá do plano, for um fim de semana, ele vai pular para segunda. Se for um feriado, ele pula para terça. Por aí vai. Então, Cajueiro, ele vai se utilizar da carga horária faltante, né, para a execução daquela atividade, vai reajustar para os dias seguintes, não é isso? Automaticamente. Isso. Empurrar para frente, né? Na realidade, ele empurra para frente. Na realidade, ele empurra para frente. Isso. Vamos usar falando de uma maneira assim. Esse é o resumo do resumo, ele empurra para frente, é isso aí. Gostei da didática, Adriana. Pois é, né? Porque Adriana, a sua didática é excelente, Adriana. Muito bem, é isso mesmo, empurra para frente. Muito obrigado pelas explicações.
Imagina, eu que agradeço a pergunta, porque eu falei na reunião anterior e não tinha falado nessa ainda. E as outras perguntas eu prefiro, gente, responder, olhar o chat e responder falando, porque se eu for digitar tudo aqui, eu não consigo prestar atenção na conversa aqui, né, de quem está fazendo a outra pergunta, tá? Então, me organizo melhor dessa forma. Ô, Adriana, Oi. deixa eu interromper rapidinho. Só agradecer o Cajueiro, que ele tem um compromisso agora, mas aí eu assumo daqui em diante, viu, Cajueiro? Fica à vontade. Beleza, pessoal. Vou precisar realmente sair agora, mas qualquer Certo, dúvida, vocês Cajueiro. podem Muito falar com o obrigada Fernando, mais se não uma souber, vez. Muito obrigado, cara. A gente está aí para ajudar, beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço. Cajueiro, bom descanso. Então, em relação ao cadastramento das vagas, gente, o cadastramento, toda a chefia imediata, a Fernanda perguntou se é o pró-reitor, não, é quem está ligado diretamente àquele servidor consegue ter acesso para fazer o cadastramento. Por exemplo, uma coordenação, ela consegue cadastrar as atividades dos servidores que estão vinculados a ela. Só que a diretoria, por exemplo, que está acima dessa coordenação também consegue fazer o cadastramento. É uma questão hierárquica, né? Então, o pró-reitor vai conseguir também. Porém, por uma questão de descentralização e do funcionamento e pelo acompanhamento das atividades, obviamente que é mais interessante que quem está ligado diretamente àquele servidor, a chefia direta, que faça o cadastramento. Porém, o que eu ressalto? Que está no normativo e falei com todos os dirigentes. A responsabilidade por todas as vagas ofertadas e pelo programa de gestão da unidade é o gestor máximo da unidade. Então, no caso, o reitor descentraliza, né, isso para suas pró-reitorias, suas diretorias sistêmicas. Então, é importante que essas figuras, por isso que eu falei, né, das pró-reitorias, que foram as pessoas que receberam, né, o formulário, elas podem descentralizar, mas isso tem que ser compartilhado, ela tem que saber quais são as vagas que vão ser ofertadas nas áreas sob a sua responsabilidade. Como eu falei, existe uma hierarquia de responsabilidade, tá? Mas pode sim ser feito o cadastramento pela chefia direta mesmo, tá? E não necessariamente os pró-reitores. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Livre de sistema, Adriana, qualquer servidor que tem chefia tem esse perfil para cadastrar, tá certo? Isso, exato. Já teve a segunda vez essa pergunta, vamos deixar bem claro isso, para não haver dúvida. O que limita a gente de estar no programa de gestão não é o fato da carga horária do servidor, se ele tem uma jornada reduzida, e sim a questão da flexibilização, porque a flexibilização tem por premissa o atendimento presencial ininterrupto de 12 horas. Por isso que não pode coincidir com o programa de gestão. Ou a pessoa está em jornada flexibilizada, ou ela está no programa de gestão. Quem tem uma jornada diferenciada por qualquer outro motivo, não existe nenhuma limitação em ela ingressar no programa de gestão. O que existe não é pela carga horária, e sim pela característica, tá, da atividade. Então, se a atividade exige o atendimento presencial ininterrupto, ela não se enquadra na característica da atividade do programa de gestão, que é o quê? Atividades mensuradas e com resultado específico. Acho que respondi, porque a Poliana me disse obrigada, então acho que está tudo certo. Vamos ver aqui. Não tem mais perguntas, eu acho. Tem mãozinha levantada? Não, né? Não, Adri. Mais alguma dúvida, esclarecimento? Eu tenho. Oi, minha amiga. Veja bem, considerando que eu vou fazer a relação tanto em relação à Pró-Reitoria de Ensino, lá na DAE, com a minha lotação originária, como também dentro da CAP, que eu venho atuando junto com os outros colegas desde então, como uma lotação provisória. Na CAP, a gente tem atividades que, em alguns casos, você consegue encerrar num prazo curto, apesar de serem de mesma complexidade,
mas, eventualmente, outras atividades que eu falo relacionadas, por exemplo, a indício do TCU, respostas, que é o que eu estou fazendo agora, às vezes eu consigo fazer em 15 minutos, meia hora, às vezes eu levo 2 dias, porque eu preciso de documentos que, eventualmente, não constem na pasta funcional do servidor. Inclusive, tem uma situação que eu e a Márcia estamos tentando resolver, que sequer existe documentos do servidor dentro do IFAL, porque ele veio de uma outra instituição. Então, possivelmente, essa pasta funcional não veio para o IFAL. E aí, se você pega situações como essa, que também às vezes acontecem dentro da PROEM, onde a gente precisa mergulhar, por exemplo, em determinadas normativos para poder compreender o normativo e aí conseguir absorver uma interpretação que resolva a situação, que às vezes não é somente um normativo, a resposta tem que ser com a interpretação sistemática de vários normativos. Então, às vezes, a gente pega atividades que parece, à primeira vista, fáceis de serem resolvidas, mas durante a execução você vai identificando as complexidades dela e a ausência de normativos ou de documentos que possa subsidiar o desenvolvimento daquele trabalho. Como a chefia vai acompanhar isso? Seria através de um diálogo servidor-chefia, para que aí ela pudesse modificar a nível de sistema a complexidade, a pontuação e, consequentemente, o prazo para a resolução daquele caso? É isso. Ótimo, gostei da pergunta. O sistema não é nem o sistema informatizado, eu estou dizendo a forma como é regulamentado o sistema de gestão, tem que ter essa definição, Fred, de atividade, complexidade e carga horária. E já respondendo até uma outra pergunta que foi feita aqui, a chefia não pode criar uma outra atividade, nem mesmo alterar a carga horária. Como eu disse, essa planilha de atividade ela é publicada anexa à portaria. A gente sabe que é uma média, então podem ter servidores que terminem antes, pode ter situações que se termine depois, com a carga horária maior. Então, quero trazer 2 questões nessa pergunta, por isso que foi ótimo. Vamos pensar numa situação, Fred, melhor, que aquela atividade é prevista para 1 hora e o servidor conseguiu fazer em 15 minutos. Então, ele vai precisar ocupar esses outros 45 minutos? Não, ele tem 45 minutos livre. Até dei um exemplo bem grosseiro dentro da minha equipe, assim, grosseiro mesmo, mas é só para ficar claro para vocês. O servidor tem um planejamento de atividade de 40 horas naquela semana. E ele conseguiu, em 2 dias, concluir as atividades dele todas, das 40 horas. Vão ser inseridas novas atividades para ele? Não. Ele não vai ser prejudicado porque ele é produtivo. Aí ele pode ficar de férias nesses outros 3 dias? Não. O que vai acontecer ele teve uma flexibilidade, que é esse o objetivo do programa de gestão, ele teve uma flexibilidade na jornada dele, mas dentro do horário de funcionamento da unidade, tá? No caso da reitoria. E dentro do horário acordado com a chefia, ele vai ter que estar disponível. Por exemplo, ele terminou em 2 dias. Lá no 3º dia, a Cledilma teve uma demanda. Apareceu uma situação como essa que tu falaste, uma demanda emergencial nova, ou uma informação que precisou de ti. Então, o servidor tem a obrigatoriedade de responder à sua chefia e de atender o chamado, tanto que uma das regras que está no documento é estar com todos os canais de comunicação acessíveis. O servidor não pode, acabei minhas atividades, vou sumir, né? Agora eu não falo mais com a minha chefia, né? Já acabei o que eu tinha que fazer. Não é assim que funciona. Então, isso é uma questão importante, né? Tem o lado bom, né? Nesse sentido, dele ser produtivo e ter uma flexibilidade na jornada dele, mas ele não pode ficar indisponível para a instituição. Caso aconteça ao contrário, como tu falaste, né? Situações imprevistas, né? A atividade demorou muito mais, não vai conseguir terminar dentro daquele tempo. Por isso que o relatório da atividade ele é necessário. Tu vai encerrar, Fred, aquela atividade, você já fez aquele cômputo com o relatório, e vai abrir novamente a atividade
com essa demanda, entende? Então, por isso que eu falei que não necessariamente um processo é a resposta sobre uma entrega, e sim algo mensurável que mostre quais os esforços, Fred, que foram dimensionados para que aquela atividade fosse concluída. Então, tanto aquela atividade pode ser reprogramada, como pode ser concluída parcialmente, ser criada uma nova tarefa, né? Então, isso vai ser acompanhado. O diferencial qual é? Que está demonstrado nesse relatório o que foi feito e justifica aquele esforço, aquela carga horária. Então, não sei se te respondi, Fred. Bastante esclarecedora. Tá. Não só respondeu, como aclarou muitas outras possíveis dúvidas. Muito obrigado. Ótimo, nada. Então, em relação à pergunta aqui, se todos os setores vão ter vagas, como eu disse, quem vai definir as oportunidades, quais são as vagas, é a chefia, porque vai ter que considerar justamente as características da atividade a ser desenvolvida pelo servidor, porque essa atividade tem que ter, como eu falei, uma entrega, tem que ver essa característica de atendimento, a necessidade de presencialidade ou não, como eu dei o exemplo da DGP. Eu não vou ter nenhuma vaga, né, nenhum setor que vai estar 100% em teletrabalho, porque eu preciso ter o atendimento ao público. Então, eu vou ter que fazer uma organização da rotina da minha equipe que tenha o teletrabalho, né, parcial, em que atenda a questão remota e a questão presencial e uma escala entre os componentes, tá? Agora, isso vai depender justamente da característica de cada setor. Então, isso vai ser avaliado com a chefia. Então, não tem como definir se todos os setores vão ter vagas, nem quantas vagas vão ser. Isso vai ser algo realmente da gestão, tá? Fernanda, já te respondi a questão da chefia incluir atividades. Ela inclui dentro daquelas que estão previstas já no sistema. Como eu disse, não tem como digitar uma atividade. Só as que estão validadas na planilha, que é publicada porque é um documento, tá? Só pode selecionar as pré-definidas. O critério para definir a quantidade de vagas deixa eu até retomar um dos slides que eu apresentei para vocês. Então, vou ler aqui novamente. Ó, o critério será apenas a manutenção do atendimento presencial quando for o caso, inclusive a flexibilização, e a adequação da atividade a ser desenvolvida no programa de gestão. Então, atendendo a esses critérios, não tem um limite de vagas. Não há limite de vagas. Entendam, o limite não é a vaga e o atendimento de uma necessidade específica do servidor, a necessidade é institucional. Então, a instituição vai dizer o que ela precisa para o funcionamento daquele setor. E aí ela vai disponibilizar as vagas. E as vagas, uma das vagas pode ser, inclusive, 100% presencial, como eu apresentei. Porque pode abrir a possibilidade para ter a dispensa de frequência, como eu falei para vocês. A pessoa vai ter uma flexibilidade em relação ao seu horário e vai passar a ter o seu controle a partir das entregas realizadas, tá? Foram mensuradas tarefas de servidores que participam de comissões, além do setor de lotação. As atividades, elas não são atividades específicas de um setor, são atividades genéricas, e inclui a participação em comissão, por exemplo. Então, mesmo alguém que não é da área de gestão de pessoas, por exemplo, ela pode fazer a seleção de uma atividade de gestão de pessoas. Todas as atividades previstas na planilha vão estar disponíveis, tá? Então, não são atividades tão específicas, gente, isso foi até uma discussão do GT. Vocês imaginem se a gente tivesse um detalhamento de atividade muito específico da característica do setor. A gente teria uma planilha, acho que de 20 mil atividades, né? Porque imagine a característica de cada setor. Então, são atividades mais genéricas, como a gente vê, acompanhamento de e-mails, né? De análise de documentos. Então, são atividades mais genéricas, tá? Então, Anitta, a composição
das tuas atividades, tá? Da tua carga horária, na realidade, vai considerar todas as atividades que foram inseridas, independente se é uma atividade específica do teu setor ou uma atividade fora do setor que tu participe, como uma comissão. Ela é uma atividade da instituição e ela vai ser validada de qualquer forma pela tua chefia. Então, não tem nenhum impeditivo para isso. Certo? Só me dá um ok, Anitta, se aí no chat se tá respondido, senão a gente retoma. E a Margarês está com... Deixa eu ver se tem mais, peraí. Isso, é Margarês. Valeu. Margarês? Margarês? Bom, então... Talvez foi sem querer, né, Zô? Isso. Qualquer coisa a gente amanhã fala com ela, se ela tiver dúvida. Margarês está por aqui. Bom, Adriana, algum fechamento? Fernando? Não, só agradecer mesmo a todos, né, que estão aqui presentes. Eu acredito que é isso, gente, né? A gente agradecer, né, a participação, deixar, né, toda a nossa equipe aí à disposição para quaisquer esclarecimentos, né, que venham a ter. Espero que vocês façam um bom proveito desse programa, né? A gente está muito feliz aí de poder fazer essa entrega e deixar claro que a gente começou esse programa, não só o sistema em si, mas tudo, né, da regulamentação e tal, tudo do zero, né, basicamente da Instrução Normativa 65, né, então foram muitas cabeças pensantes, né, para chegar nesse resultado, mas isso não quer dizer que a gente está 100% pronto, né, a partir da prática certamente vão surgir dúvidas e a gente está aqui para ouvi-los sempre, tá? Então, a gente conta com a participação de vocês, né, ao longo desse processo, desses 6 meses, que a gente entende, o Ministério da Economia, que é um período de adaptação, um período de reconhecimento, de validação, tanto da nossa ferramenta quanto do nosso normativo. Então, quaisquer questões aí, a gente está aberto para ir construindo da melhor forma possível para a nossa instituição, né, mais uma oportunidade, né, de um regime de trabalho, né, de uma maneira adequada ao contexto, né, flexibilizada, e principalmente para a reitoria, que a gente sabe, né, que se adaptou muito bem a essa questão do trabalho remoto e que agora com teletrabalho, né, pode se beneficiar bastante e agora dentro de uma regulamentação, né, porque o trabalho remoto só atendeu ao contexto da pandemia da Covid-19. A partir do momento que a IN 90 ela for revogada, né, a única possibilidade da gente manter um trabalho em home office é a partir da Instrução Normativa 65, a partir do programa de gestão. E a gente está se antecipando em relação a isso, e mais uma vez o IFAL sendo pioneiro, né, em relação às suas ações, né? Então, parabéns aí, professor Carlos Guedes, parabéns aí a toda a equipe de gestão que construiu esse trabalho aí junto conosco. É isso, Zô. Obrigado, Fernanda, Adriana, a todos os envolvidos da DGP, da DTI. Não posso passar ainda a palavra para a professora Cledilma, fazer o encerramento, sem antes dizer da nossa alegria, da nossa felicidade. Como diz a música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E o modelo de gestão do professor Carlos Guedes, inovador, sempre pensando na modernização, no aperfeiçoamento dos processos, nos fluxos, otimizando, sobretudo, as políticas de gestão de pessoas do Instituto Federal de Alagoas. Então, mais uma vez, agradecer e parabenizar a todos que estiveram e ainda estão aqui, 18 horas e 35 minutos, Luciano. Golbery, Iabe, Carlos Fabiano, Dani Duni, tantos amigos e colegas, Marciana,
Jordânia Kelly, Mauro, Vanessa, aqui compondo esse mosaico, não é? Frigoleto, meu amigo Frigoleto, Fernanda, Karine, Bruno. Aí não dá para nomear todos, né? Professora Elizabeth, Isabel, Rita, então, Charles, que conheço desde 2001, lá do tempo da UNED-MD, Jaqueline, da ProEx, enfim, tantos colegas, amigos, companheiras e companheiros de luta. Então, mais um avanço, como diz o professor Wellington, avante IFAL, não é? Porque o IFAL é uma instituição singular, plural, e a partir de hoje é uma instituição histórica, né? Faz a história e muda a história. Então, esse programa de gestão beneficia os nossos colegas trabalhadoras e trabalhadores, tem como propósito também a atração e a retenção de talentos, a redução de custos, o aumento de produtividade, mas, sobretudo, pensando nas pessoas, né? Esse é o nosso propósito, o propósito da gestão do professor Carlos Guedes, sempre inovando. Então, agradecer a presença de todas e todos e passar para a professora Cledilma fazer, então, o encerramento desse momento. Depois dessa fala emocionada do professor Arthur, Lúcio, o que fica para eu dizer, né? Se não, em nome do nosso reitor, professor Carlos Guedes, agradecer a todos e todas que estiveram conosco nessa tarde, né, até essa hora. O professor Arthur citou nominalmente quase todos que estão no painel, né, então recebam todos e todas o nosso agradecimento, nosso muito obrigado por estar conosco, né, nesse diálogo entre servidores, entre colegas de trabalho, né, numa gestão que busca o que há de melhor, né, para dar condições efetivas de trabalho para cada um de nós, que somos servidores públicos. Então, em nome do nosso reitor, nosso agradecimento em especial à DGP e à DTI, por esse trabalho maravilhoso, esse trabalho fantástico, como eu acho bem colocou, histórico. Né? Penso, Lúcia, que há 2 anos nós não imaginávamos estar hoje no Instituto Federal de Alagoas discutindo um plano de gestão que vai trazer mais qualidade de vida, inclusive, para o servidor e resultados ainda mais efetivos para a nossa instituição. Uma gestão que tem preocupação na qualidade de trabalho, na qualidade de vida do servidor e em apresentar para a sociedade, para a comunidade, o que há de melhor para o serviço público e todos nós temos uma contribuição muito grande para isso. Parabéns à nossa instituição, parabéns ao IFAL, foi uma tarde assim, excelente. Adriana, toda a sua equipe, Fernando, toda a sua equipe, todos vocês, colegas servidores do IFAL, colegas servidores da reitoria. Em nome do nosso reitor, muito obrigada e tenham todos uma boa noite. Graças, minha gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Gratidão. Boa noite, gente. Boa noite. Parabéns, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Zô, pode interromper a gravação. Por favor.